Boa noite, nós estamos começando mais um Pod Campus, o nosso encontro semanal para falarmos sobre um assunto muito importante. É a campanha do Maio Laranja. É uma campanha que foi desenvolvida para dar ênfase ao combate ao abuso e à exploração sexual infantil. E para a gente falar sobre isso, nada do que quem tem propriedade para discutir do assunto, está comigo aqui hoje, Renata da Conceição, ela é nossa conselheira tutelar, atua no Conselho Tutelar, que cuida do Parque Imperial até Farol de Santo Tomé, e vai bater um papo com a gente aqui nesse nosso encontro, nessa noite, sobre a área da infância, juventude, os desafios da função e sobre também essa campanha, os números, porque na verdade esse não é um assunto muito falado. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui para levar informação para você passar a ter um olhar bem clínico e detalhado sobre as crianças e adolescentes que estão na sua casa, na sua família, à sua volta. Afinal de contas, o dever de cuidado com todos eles é da comunidade e da sociedade em geral. Então você também tem responsabilidade em cuidar dos pequeninos. Renata, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui comigo para levar informação para todo mundo que está com a gente aqui. Seja bem-vinda, esse é o Pod Campus. Se apresente para que todo mundo possa conhecer você, os detalhes da sua atuação. Eu que agradeço o convite, Hugo. Fico muito feliz de estar aqui com você. A gente já se conhece há bastante tempo, né? A gente criou uma amizade, mas também nos conhecemos na linha de frente, né? Sim. No trabalho lá junto no Conselho Tutelar, onde você atuou durante um período. E meu nome é Renata da Conceição, estou no meu 4º mandato como conselheira tutelar. Quando eu assumi em 2013, eu me identifiquei muito com a função e desde então não saí mais, né? Estou aí nessa luta, que é uma tarefa árdua, mas que o resultado nos deixa muito felizes, né? Embora essa seja esse seja um assunto delicado, né, que nem todas as pessoas se sentem à vontade para falar, ou preferem não saber, ou aqueles que até tentam saber não conseguem ter fontes de informação, a gente precisa tratar desse assunto. Eu, especificamente, nos últimos dias, estive conversando com algumas turmas de algumas escolas, com alguns projetos que são desenvolvidos pela CDL, por exemplo, no Colégio Xeres Cardoso. A gente, sempre que pode, é convidado, vai na sala de aula, junto das escolas, para falar para quem está na ponta, ou às vezes para quem passa pelo problema, ou também para aqueles que não passaram pelo problema, para se tornarem vigilantes. Às vezes a falta de informação faz com que os abusadores ou os agentes que cometem esses crimes fiquem perpetuando as suas ações criminosas. E eu vou iniciar nossa conversa aqui, Renata, trazendo alguns índices do IBGE que foram feitos de 2010 para cá, trazendo algumas estimativas que nos causam, às vezes, revolta, nos causam indignação, porque quando a gente pensa em criança e adolescente, você que está aqui com a gente nessa noite nos acompanhando, eu acho que também pensa da mesma forma. Não consegue imaginar como existem seres humanos capazes de fazerem maldades contra seres tão indefesos que são crianças e adolescentes. E as estimativas que a gente tem aqui são: a cada hora, 3 crianças sofrem abusos no Brasil. Não estou falando de uma estimativa de campus, eu estou falando de uma estimativa nacional. E ela continua. Dentro dessa estimativa, de a cada 3 crianças por hora serem abusadas no Brasil, 51% desse público tem a idade de 1 a 3 anos que sofrem, tem a faixa etária entre 1 a 5 anos, ou seja, que sofrem esse abuso. Algo que assusta, que nos deixa sem entender o porquê, porque assim, quando você começa a imaginar os motivos, mesmo que não haja justificativa para isso, a gente não consegue entender como que alguém é capaz de fazer algo contra uma criança, um bebê de 1 ano, uma criancinha, não tem lógica. Diferente de um adolescente que já tem um corpo formado, já tem opinião, sabe se expressar, mesmo que isso não justifique, mas você ver cenas ou casos, saber de índices tão grandiosos nessa faixa etária de 1 a 5 anos, não tem justificativa. E a estimativa continua, Renata. Todos os anos, segundo o IBGE, 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil. E desse dado, das 500 mil vítimas, né,
apenas 7,5% se tornam denúncias reais e chegam aos órgãos de controle. O que você consegue visualizar? Você está no 4º mandato, você tem uma trajetória. Eu, inclusive, você que está acompanhando a gente, me inspirava muito no trabalho dessa criatura quando eu estava conselheiro, e a gente entra assim sem conhecer, eu tinha me formado recentemente na faculdade, conheci o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas você só sabe realmente o gosto daquilo quando você está inserido nas atividades profissionais em que elas correspondem. O que essas estimativas trazem para você? Você consegue enxergar isso na atuação do Conselho Tutelar? Aí, trazendo um pouquinho para Campos, na sua atuação, na geografia que o conselho que você cobre tem, você consegue visualizar isso? Isso é mais uma estimativa muito distante ou Campos não está inserido nessa realidade? Na verdade, são números irreais, né? Porque o número é muito maior. Na verdade, o número de subnotificações é enorme. Na verdade, a violência sexual e exploração sexual é uma das violações mais difíceis de se combater, se constatar, né? Porque, muitas das vezes, a criança que está sofrendo a violência sexual, o seu violador está dentro da sua residência, está no convívio. E, Renato, só te cortando, tem gente que acha, na maioria das vezes, não, eu não vou deixar meu filho andar sozinho, eu vou equipar minha casa com cerca elétrica, com arame farpado, com câmera, com tudo que você tem ali do bom e do melhor em termos de vigilância e segurança, para que nada de mal aconteça com os meus filhos, com as nossas crianças. E a gente vê, infelizmente, eu fui descobrir isso no Conselho Tutelar, quando estava exercendo a função, que o perigo está dentro de casa. A maioria, eu acho que 80%, 90% dos casos, o violador está no convívio da família. Quando não é dentro da própria família, como pai, padrasto, tio, é uma pessoa muito próxima à família, é um amigo da família. E nós, aqui em Campos, nós temos um número enorme desse tipo de violação, infelizmente. Né? Com o passar do tempo, aqui em Campos, as políticas públicas foram se adequando a essa realidade, onde foram criados vários fluxos, né, para ter esse atendimento à criança, porque a violência sexual, ela é uma violência que ela atinge a saúde física, a saúde psicológica, a questão social. São várias questões que estão em jogo quando a criança sofre, né, é vítima de violência sexual. Então, hoje em dia, nós temos o CAAC, que é o Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente, né, que funciona no Ferreira Machado. Então, assim, foi um avanço muito grande. Aos pouquinhos, a gente vai caminhando. Como eu entrei lá em 2013, a gente não tinha esse fluxo que a gente tem hoje. Uhum. Então, assim... Está mais estruturado. Está mais estruturado, exatamente. E, com isso, o número das denúncias também aumenta. Né? Não quer dizer que hoje em dia existe mais casos de abuso, não é isso. É porque hoje as pessoas têm coragem e sabem que vai ter ali um órgão para proteção, como o Conselho Tutelar, né? Ultimamente, eu estava até discutindo isso há pouco tempo com alguns colegas, a gente falando sobre o grande número de prisões que vem nos deixando felizes, mas muitos ainda... Existem muitas violações, muitos casos que a gente atende no conselho, não só no meu, mas em outros conselhos no município, em outras regiões, que às vezes tem provas ali incontestáveis que aquela criança sofreu a violência sexual, tanto por depoimento, tanto por perícia, e, infelizmente, o agressor continua vivendo sua vida tranquilamente, e às vezes, exatamente, e às vezes é a criança que é penalizada, porque às vezes quem tem que proteger não protege, porque quando acontece dentro da residência, muitas vezes, né, quando é o pai ou o padrasto, a mãe não se coloca naquele lugar de protetora, né, de cuidadora daquela criança. Sim. Então, não acredita na fala da criança, às vezes com provas incontestáveis, como eu relatei aqui, né? Mesmo assim, a mãe acaba ficando do lado do companheiro, né, do namorado e etc. E a criança, além de sofrer a violência sexual, como eu falei, uma violação à saúde, é uma violação gravíssima, ainda também sofre uma violação que é o afastamento da família. Sofre descrédito, né? Exato. Não, e a criança, muitas vezes, para ser protegida, né, não ter contato com aquele agressor, ela
se faz necessário uma medida de acolhimento institucional. Sim. Então, vem aí uma nova violação, porque a partir do momento que a criança está em uma instituição, ela também está com o seu direito à convivência familiar, Claro, né? claro. É restrita. Então, assim, uma coisa que a gente precisa conversar muito. E a prevenção é o melhor remédio, porque quando a gente fala sobre a violência sexual, a gente fala sobre dados, quando a gente fala sobre esse tema, leva esse tema, como você mencionou, em palestras, em outros ambientes, né? E tem um poder, o conhecimento tem um poder enorme. Não, é verdade. Né? Eu particularmente, quando tenho a oportunidade de conversar, de palestrar numa escola, a quantidade de crianças, de adolescentes, né, na verdade, sim. que abordam, quando a gente termina de falar aquela coisa toda do Estatuto da Criança e do Adolescente, de falar sobre os direitos e deveres, o que são os direitos constitucionais, direito ao lazer, direito ao esporte, direito à família, à convivência familiar. E aí, quando a gente dá aquela explanação, fala sobre os canais de denúncia, fala sobre as formas que se caracterizam como assédio, porque às vezes algumas pessoas acham que o assédio ou o estupro, eles são a mesma coisa, ou se concretizam apenas com contato físico. E a gente entra nesse detalhe para poder alertar os adolescentes, as crianças, sobre comportamentos suspeitos dentro da própria família, como você mesmo mencionou. A gente consegue, nesse bate-papo, trazer a informação de quais são os ambientes mais propícios e como eles acontecem, que são nas festas de comemorações, não é isso? Nos aniversários, nas festas de finais de ano, Natal, Ano Novo, quando você reúne os amigos da família, os parentes, os tios, avós, avós, e tem gente que se escandaliza, que acha um absurdo. Nossa, vocês estão pregando contra a família, vocês querem criar minhoca na cabeça das crianças ou dos adolescentes, mas não é isso. Quando se tem esse tipo de informação e essa atitude esclarecedora, é justamente porque, para não dizer que é unânime, a maior parte dos casos acontece do pai contra o próprio filho ou contra a própria filha, da mãe. E quando você estava mencionando aqui, eu estava observando, você fala que a mãe, às vezes, fica acuada, faz vista grossa, ou não quer entrar numa rota de colisão com o companheiro ou com o namorado. É porque, na maioria dos casos, o perfil do abusador parte do sexo masculino, não é isso? A grande maioria. Então a gente, às vezes, fica, não, que isso às vezes também, mas acontece em casos femininos. Você já pegou a situação da mãe? Já. Eu me lembro apenas de um na minha atuação toda, mas você já está com 11 anos de casa, tem mais bagagem para falar do que eu. Então as pessoas às vezes ficam. Já recebi, inclusive, depois de palestra, porque aí a gente deixa o telefone, eu deixo minhas redes sociais, pais que falam, nossa, vocês do conselho prestam desserviço criando factoides e questionamento na cabeça dos adolescentes. Eu te pergunto, será que tem alguma coisa errada numa casa onde um responsável adulto se incomoda quando a informação chega? E eu vou trazer para você, quero saber sua opinião pessoal sobre isso. Existe um projeto de lei 584 de 2018 que torna o Estatuto da Criança e do Adolescente uma matéria obrigatória no ensino fundamental. Para quê? Acredito que seja para fortalecer o acesso da informação em quem mais sofre o problema. Você acha que não é para tanto? Ou é importante que o Estatuto da Criança e do Adolescente faça parte da grade curricular do ensino fundamental, do ensino médio nas escolas? Você acha que isso ou é alguma coisa que... Não, acho que uma palestra, ou um evento, ou uma campanha como o Maio Laranja já resolve o problema. Jamais. Eu sou a maior defensora do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque muitas pessoas, né, vivem da desinformação. Sim. Na verdade, as pessoas criticam o Estatuto da Criança e do Adolescente sem saber do que se trata e o que realmente ele prevê. Sim. Né? Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, infelizmente, ele não é colocado em prática. Né? Quem dera nós, se todas as diretrizes ali, né, contidas fossem colocadas em práticas. Né? Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê ali todos os direitos fundamentais que qualquer ser humano tem. E a criança, antes de 90, não tinha. A criança, antes de 90, não era sujeito de direito. Então, assim, os direitos, muitas pessoas acham assim, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente dá liberdade para a criança fazer o que quiser. Se rebelar contra o pai, contra a mãe, fazer os pais de refém. Tem muita gente que fala isso. Exato. E não é isso que o Estatuto prevê. Ele prevê direitos fundamentais, que é o direito à vida,
à saúde, à educação, ao lazer, né, a convivência com sua família. E aí, eu gosto muito de falar sobre isso, em todos os lugares que eu vou, falar sobre a família, porque é um direito da criança também estar na sua família. Sim. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer um atendimento lá no conselho, eu sempre gosto de começar conversando sobre o que é o conselho, porque ainda quantos anos, né, desde que, na verdade, o conselho só existe por conta do Estatuto da Criança e Adolescente, sim, claro, né, porque é lá que prevê a criação do conselho. Então, desde 1990, né, começaram a ser criados os conselhos tutelares em todo o Brasil. E mesmo assim, muitas pessoas não sabem, não têm ideia do que é o conselho. Então, eu gosto de iniciar o atendimento quando a pessoa vai lá pela primeira vez, né? Esclarecendo. E quando a gente fala sobre conselho tutelar, as pessoas já acham que a função do conselho, a função principal é retirar aquela criança do seu ambiente familiar. Não fala, não. E é uma das perguntas que a gente mais recebe quando a gente está no ambiente escolar. Fala, quando fala de conselho tutelar, as crianças já fecham a cara. Sim. Não, é o bicho-papão. Disso. Esse negócio é para acabar com a nossa vida. Veio para tirar a gente do meio do convívio com o nosso pai, com a nossa mãe, do convívio com a família. E esse é o comportamento de crianças, adolescentes e dos adultos também. Exato. É isso ou não? Com certeza. E assim, os pais, eles, hoje em dia, nossa vida hoje em dia ela é muito corrida. Sim. É super compreensível que os pais precisam trabalhar, né? Então, assim, a convivência com o seu filho, às vezes, acaba ficando um tempo muito curto, né? Por conta das atividades, para poder também levar o sustento para criar o seu filho. Claro. Então, muitas vezes, eles usam de artifícios, como, por exemplo, ameaçar a criança, que o conselho tutelar vai fazer acontecer caso ele não faça determinada coisa. Isso é péssimo. E aí, voltando para o nosso tema da violência sexual, por exemplo, nesse caso, onde o pai e a mãe sempre falaram que o conselho iria acontecer, caso, né, tivesse contato com aquela criança, no momento que a gente recebe uma denúncia, sendo ela anônima, a gente vai fazer o atendimento à criança, ela vai ver o conselho como um inimigo. Então, esse é o maior desafio, porque a gente chega para nós todo tipo de denúncia. Tem denúncias que são procedentes, tem denúncias que são improcedentes, tem denúncia que, às vezes, quando tem uma separação litigiosa, e aí um dos pais começa a formar uma nova família, o outro genitor, já aconteceu isso diversas vezes, faz uma denúncia até com cunho de violência sexual contra aquele novo companheiro. Para ferir a honra e a imagem da pessoa. Sim. Então, assim, como eu falei no início, é um tipo de violação muito complexo, porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje, todas as legislações prezam a não revitimização da criança, né? Para fazer com que aquela criança já passou por um trauma muito grande, aquela criança já passou por uma violência, como a gente iniciou falando, que atinge várias questões, né, no desenvolvimento da criança. Sim. Então, a gente tem que tentar, ao máximo, não revitimizar aquela criança para que ela fale o mínimo possível sobre o fato. Então, assim, essa lei que prevê o estatuto, né, entre numa grade curricular é um pouco utopia, não acredito muito, mas seria muito bom. Hoje, infelizmente, quando a gente está falando aqui sobre as crianças, sobre as famílias, mas a gente enfrenta um grande desafio, que também é uma pauta que eu levo para onde eu for, que é a questão dos profissionais que lidam com criança e adolescente, desconhecer o Estatuto da Criança e Adolescente. Nossa. E se omitir da sua responsabilidade, né, de tomar providências com relação à violação. Então, assim, é uma demanda que a gente já, inclusive, detectou algumas situações assim no cotidiano, já comunicamos ao Ministério Público sobre esses fatos, inclusive alguns casos pontuais, porque, para mim, é inadmissível um profissional, né, sendo ele no âmbito escolar, sendo ele no âmbito da saúde, dos hospitais, se omitir a comunicar quem é de direito quando vislumbrar uma situação de suspeita de violência sexual. E acontece muito. Na verdade, as pessoas elas têm uma preocupação, e eu já ouvi isso algumas vezes, Renata, do seguinte: eu não posso fazer uma denúncia, eu não posso fazer nada porque é uma coisa que eu tô vendo, mas eu tô achando que seja. Algumas pessoas acham que se elas se reportarem aos órgãos de controle, se fizerem uma denúncia sobre aquela determinada situação que se coloca como suspeita, elas vão estar prejudicando alguém, elas vão estar colocando a pessoa em má situação, a pessoa vai perder o emprego, vai prejudicar a honra.
Mas peraí, qual que é a preocupação quando você vê uma situação suspeita? Você está preocupado com a imagem do violador ou você está preocupado com o resultado final, que é a criança ou adolescente que possivelmente possa estar sofrendo algum tipo de abuso? Qual que é a sua preocupação? E assim, é importante deixar claro para as pessoas que estão com a gente aqui nesse bate-papo que quando você encontra sinais suspeitos, eles são suspeitos. Sim. Você não está levantando falso testemunho, está imputando crime através da calúnia, não. Você está fazendo o dever de casa. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, como a gente mencionou no início, que esse dever de cuidado com crianças e adolescentes na sociedade é um dever comunitário, coletivo. Não é um dever do Conselho Tutelar. Ah, não, isso daqui é problema do Conselho Tutelar. E aí é uma polêmica. Quando você vê um menor no sinal de trânsito sendo submetido a trabalho, tá ali com um copinho de Guaravita no sinal, isso já deu muito problema. A gente já teve a oportunidade de participar de diligências nesse sentido, inclusive. E você contribui, não, coitadinho. E aí você tá lá, a mãe, o pai, sei lá quem for, tá ali sentado na sombra e bota o filho para ficar no sinal recebendo moedinha, recebendo dinheiro ou vendendo a bala. Ah, não, mas é para ajudar a família. Você está contribuindo com a violação daquela criança. Ah, não, mas quem está colocando é o pai, a mãe. Mas quando você contribui, quando você dá, esses pais ou esses violadores que submetem crianças e adolescentes a esse tipo de condição de trabalho, eles continuam porque eles obtêm sucesso financeiro decorrente da sua atitude. Não é isso, Renato? Não, eles só estão ali porque ele obtém algum lucro, senão não estaria. Não, se não funcionasse, não estaria. Não estaria. Na verdade, é uma questão muito, muito debatida e muito polêmica. Com relação a quem cabe o quê também, né? Porque o que precisa para... quando se vê uma criança ou um adolescente em uma situação de exploração no trabalho infantil, precisa-se ter uma atitude técnica. Sim. Né? Não é qualquer um que aborda aquela criança nem aquele adolescente. Existem campos, na verdade, não só em campos, no Brasil inteiro, é o que diz as políticas de assistência social, que tem que existir no CREAS um grupo de abordagem social. Explica para o pessoal o que é CREAS. CREAS é o Centro de Referência, né, especializado em serviço em assistência social, que é quando uma família sofre alguma situação de violação de direitos, então é um órgão da assistência social que vai fazer o atendimento. É um órgão público que faz Isso, parte municipal. desse equipamento. Exato, mas não proteção. É um programa de governo, né? É uma política pública. Sim. E aí existe nesse equipamento uma equipe de abordagem social, que é uma equipe técnica, para se verificar, porque ali está tendo uma violação de direitos, para verificar quais são as providências que devem ser tomadas diante daquela situação, né? Em loco, quando aquela criança está no ato da exploração do trabalho infantil ou de uma situação de mendicância, que aí não é crime, é uma condição social daquela criança, tem que se ver as raízes daquele problema. Não adianta, a gente, enquanto conselho, a gente já atuou em conjunto em algumas pactuações, enfim, mas quando a criança vê o carro do conselho, a criança sai correndo. E muitas vezes aquela abordagem do conselho é tão equivocada, porque nós não somos técnicos, que a criança também se coloca em risco. Sim. A partir do momento que sai correndo, enfim. Vai atravessar uma rua. Isso, então tem que ser uma abordagem técnica, geralmente uma abordagem planejada, porque muitas vezes aquela criança ela não está ali só naquele momento, já é um costume, já é uma rotina dela ficar naquele local diversos dias, geralmente nos mesmos horários. Então essa equipe ela vai fazer uma abordagem, vai identificar quem é essa família, que é o mais importante. Não adianta, muitas vezes existe, Hugo, uma questão que as pessoas querem retirar essas crianças, né? Muitas vezes até adultos pedintes da rua, para higienizar aquele bairro, principalmente nos bairros de classe média alta no nosso município. Então, não é o olhar para a criança, não é o olhar para aquele cidadão, é o olhar mesmo para limpar as ruas, para não ter aquele aspecto de pessoas pedindo dinheiro, até aspecto enfim. de segurança, né? Enfim. Exato. Então, e não assim, a preocupação não é isso. de fato com eles. Exatamente. Sim. E, assim, uma coisa muito importante sobre a questão da violência sexual é que a gente tem que desmistificar quem é o violador.
O violador não é aquele homem mau, não é aquele homem grosso. Geralmente, o violador é uma pessoa bacana, é uma pessoa amiga, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa de bem. Chega com um presentinho. É uma pessoa de bem, não é? Sim. Então, assim, é E isso. que tem uma reputação construída. Exatamente. Ninguém nem imagina que seja. A maioria das vezes. Uma vez eu atendi uma situação, pra gente fechar, de um agente que era o abusador da própria filha e de outras crianças no ambiente da igreja. Sim. E era uma pessoa de reputação ilibada. É isso. As pessoas, não, fulano de tal, nem pensar. Um homem íntegro, bem casado, tem filhos, atua na área da saúde, enfermeiro. E o problema estava totalmente naquele indivíduo. Só que ninguém imagina. Então, às vezes, as pessoas constroem uma imagem de que aquele malvadão, aquela pessoa mal encarada, que chega, a criança corre. Às vezes, a criança, por falta de noção, porque é normal, a própria pureza e inocência da criança, abraça o abusador e fala que é amigo, que gosta muito e vai no colo. Esse é o dever da família como um todo, de observar os sinais. Por que tá sempre fazendo carícias nas partes íntimas? Por que tá sempre ali? E aí algumas crianças já reagem, né? Tem criança que olha para o abusador, não quer chegar perto, começa a chorar, se isola. Ou... E a família às vezes obriga. A abraçar, obriga a cumprimentar. E não tem noção do que estão fazendo. E aí você tem até os próprios pais que, por inocência ou por achar que não tem nada a ver, e que bota o filho ou a filha pra ficar beijando na boca do parente, do tio, da tia, beijinho e tal, não sei o quê. São brincadeiras. Assim, a gente não tem tempo para explorar todos os sinais e dar todas as orientações como a gente poderia fazer. A gente vai ter que fazer um segundo tempo também. Todo mundo que tá chegando aqui, eu tô chegando à conclusão que o tempo não tá suficiente, gente. Vamos ter que fazer 1 hora de podcast, veja só. Mas, assim, são sinais que a gente pode observar. Não é pra você virar a chave de que, não, botar maldade em todo mundo e vambora. Não, é pra gente ter um olhar atento e proteger quem realmente, às vezes, não tem voz, não sabe gritar. E a violência sexual, ela não inicia fazendo com que aquela criança ela tenha repulsa. Ela inicia com o afeto. Vai criando. O violador, geralmente, não é uma regra, mas a maioria das vezes, ele cria primeiro um vínculo com a criança. Sim, conquista a confiança. Exatamente. E assim, muitas vezes a criança ela não sabe que aquilo é uma violência. Então, assim, a orientação dos pais também com relação a esse tema com seus filhos, com seus sobrinhos, né? Às vezes aquela criança tem irmãos mais velhos, que são mais jovens, que têm a cabeça às vezes mais aberta, né? Que tem mais acesso às redes sociais, né? À internet. Então, às vezes, tem mais conhecimento para estar passando para aquela criança e fazer as orientações. Olha, em tal parte ninguém pode tocar. Né? Então, assim, fazer todas as orientações é muito importante para a criança saber também que, de repente, um ato que ela acha que é carinho é violência. Gente, vocês estão vendo a importância que tem da gente construir diálogos fortes com os filhos, os sobrinhos, seja lá quem for. São nossos bens mais preciosos. São as crianças da casa. São os adolescentes que às vezes querem conversar, não encontram um abrigo de confiança, não tem uma relação boa, consolidada na família, enfim. E esses espaços que são construídos, que se tornam obstáculos, contribuem para que os abusadores continuem com as suas ações em ato continuado. Então, se você tem um filho, uma filha, uma criança em casa, na família, se você é tio, é pai ou é mãe, converse com a sua criança, a sua adolescente, ouça o que eles têm a dizer, não desacredite não, dê a premissa da boa-fé naquilo que está sendo trazido até você, e que sem você dizer ou dar o tom de julgamento de que aquilo é verdade ou não, inicie essa oitiva, essa escuta, na premissa da boa-fé, verifique, observe os comportamentos de determinadas pessoas que falam ou fazem isso com crianças e adolescentes, sendo da sua família ou não, seja onde estiver, na escola, no evento, na igreja. Esse dever de cuidado é de todos nós. Eu quero agradecer você, Renata, por ter se disponibilizado nessa correria que a vida de conselheiro, eu posso dizer, é uma vida corrida. Quando você pensa que você resolveu uma situação, estoura outra bomba e a gente não para, é assim. Eu quero agradecer por você ter encontrado um tempinho na sua agenda para bater esse papo, para levar um pouco de informação
para quem está junto com a gente aqui nesse podcast. Dê aí a sua despedida e dê o último conselho para a gente encerrar esse nosso encontro. Eu que agradeço. Falar sobre o Conselho Tutelar, falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, falar sobre a questão da violência sexual é uma missão muito importante de nós, enquanto conselheiros tutelares, mas também como sociedade em geral. Que não seja só em maio que a gente fale sobre isso, né? Porque a violência sexual acontece todos os dias, como o Hugo mencionou, a cada minuto uma criança está sendo violada, né? Então, se você tem ciência de que uma criança está sofrendo algum tipo de violação, sendo a gente falando hoje sobre violação, sobre violência sexual, mas se for outro tipo de violação, denuncie. A denúncia ela é anônima e você pode estar suspeitando de uma situação, você tem que tomar providência, né? Enquanto sociedade, você tem esse dever, né? Como o Hugo iniciou falando, é um dever de todos. Sim. O Estatuto da Criança e Adolescente, a Constituição, prevê que é obrigação da sociedade em geral proteger crianças e adolescentes. Ou seja, esse é um dever que eu e você temos, é compromisso nosso com o Estatuto da Criança e Adolescente, mais do que isso, com cada um deles. E para denunciar é simples, Disque 100 100. Lá você, como a Renata falou, não vai ter a sua identidade revelada, você não precisa dar seus dados pessoais, apenas prestar as informações básicas referentes àquela suspeita de abuso ou de negligência, qualquer que seja a natureza, em relação a crianças e adolescentes. Muito obrigado pela sua companhia, que essas informações sirvam para você levar informação e cuidado e vigilância e monitoramento para quem, de repente, mais precisa, que são os pequeninos das nossas casas ou os nossos adolescentes. Eles precisam da gente, eles precisam de um olhar de confiança, de um ombro amigo e de alguém que se coloque com coragem para fazer o que precisa ser feito. Afinal de contas, essa galerinha às vezes tem voz, mas não sabe gritar. Eles contam com a nossa coragem, com a nossa voz. O Maio Laranja é mais do que um combate à exploração sexual, é cuidado com quem mais precisa. Obrigado pela sua participação e que você tenha coragem para fazer o que tem que ser feito. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.